Olá, sou Michel Saia, seja muito bem-vinda aqui no meu canal do YouTube. Hoje iremos falar sobre os convites e a papelaria para o seu casamento. Então, conforme eu falei para vocês, hoje estou aqui com a Roberta, do Lá na Rô Convites, onde que ela vai apresentar para a gente um pouco dos convites e da papelaria para o casamento de vocês. Roberta, muito obrigado por ter topado participar aqui do canal. Acredito que a gente vai gerar algumas informações bem legais para os casais que estão assistindo. Eu que agradeço o convite, Michel. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para falar um pouco do nosso segmento, que é convites e papelaria para casamentos e para eventos em geral. E hoje, em especial, convites de casamento. Para o pessoal que não está assistindo, que não te conhece, né? Conta um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho da sua história. Bem, meu nome é Roberta Cruz. Eu comecei nesse segmento como a maioria das mulheres começam, né? Os pequenos negócios, eu estava gestante e trabalhava longe. E eu fazia já como hobby convites para as amigas, para as primas, em geral. E aí, no dia que eu estava gestante, eu tive que tomar uma decisão. E aí, continuar com meu emprego formal, né? Ou tentar ser empresária, né? E eu tomei essa decisão, apoiada pelo meu pai, que é gráfico, há muitos anos. E ele topou essa empreitada comigo e montamos há cerca de 9 anos uma empresa de convites. No começo, durante 6 meses ainda, meio fundo de quintal, e há 6 anos e meio aqui na Avenida Silas 3641. Nosso espaço aqui é bem acolhedor, as noivas geralmente marcam um horário para falar conosco e a gente tem um atendimento bem personalizado mesmo. Primeiro a gente tenta entender o que a noiva quer, né? Nessa época de pandemia a gente tentou adaptar no começo o atendimento tudo por WhatsApp, mas a gente ainda gosta da visita, então agora que a gente está podendo atender com todos os cuidados, a gente marca um horário e a cliente vem para estar falando como que é o casamento dela, para a gente conseguir propor o melhor convite para essa noiva, para esse casal. Esse ponto que você colocou é bem importante, porque o convite, que nem a gente estava falando antes, ele é algo assim, muito personalizado, Sim. muito específico, né? Então não existe um padrão. Então esse atendimento, mostrar, entender o que a cliente quer é bem importante, né? Na questão do convite também, né? Sim, é muito importante. Quando o cliente chega até nós, a gente brinca que ele vem com perguntas, mas a gente tem mais perguntas para ele, né, do que ele pra gente, porque a gente precisa entender se o casamento vai ser rústico, vai ser ao ar livre, vai ser na praia, vai ser em salão, pra gente conseguir entender. E às vezes também, se ele vai ser uma cerimônia mais intimista ou algo grandioso, então pra gente entender como que esse convite vai se encaixar. E o jeito dos noivos também, porque às vezes o casamento vai ser mega, hiper grande. Só que o noivo é um casal mais descolado, então ele quer uma opção mais descolada pro convite dele. Então tem que combinar com a cerimônia e com o casal também. Eu acho que tem que ser uma coisa assim que encaixe. Então, quando o casal vem, ele já tem que ter isso em mente. Ele não precisa saber qual convite que ele quer já de primeiro. Eu já vim com uma ideia do que ele quer. Mas se ele vier também, a gente consegue fazer pra ele. Mas primeiro ele precisa ter assim, já onde vai ser o salão, que dia que vai ser, por exemplo, já ter a data, já ter o horário, já ter o estilo da cerimônia, já ter fechado com o cerimonial. Todas essas informações para que a gente consiga passar para ele ou dar uma opção para ele que combine. Porque é legal ele já ter isso, né? Porque ele já vem com as informações para a gente poder propor uma melhor opção para ele. A Roberta deu uma introdução aqui, mas durante o vídeo a gente vai abordar aí então as principais dúvidas, né, que o casal tem, né, nesse momento de contratação dos convites da parte de papelaria. Mas antes, né, aquele pedido básico, se você está chegando agora no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, né, não custa nada para você e isso me ajuda a estar proporcionando, a estar gerando mais conteúdos, né, para vocês que vão se casar, então ter essas informações aí com todos os fornecedores do seu casamento. Então, vamos lá agora para os principais pontos, né? Sim. São as dúvidas dos casais. É uma dúvida muito corriqueira entre os casais, com quanto tempo de antecedência o casal deve procurar, deve fechar os convites e também qual que seria mais ou menos o prazo, né, para a produção deles. Tá. Se você não convidou ainda seus padrinhos, a gente diz que é interessante convidá-los com 1 ano a 6 meses de antecedência. Então é legal o casal vir faltando 1 ano pro casamento, para ele já começar a fazer os convites dos padrinhos e já ter também já escolher o modelo dos convidados para também ter uma harmonia entre os dois.
Mas para os convidados, se ele falar, não, eu vou fazer um convite normal para todos, eu já convidei verbalmente os padrinhos, então eu quero fazer só o convite dos convidados. Aí com 3 meses antes já é o suficiente, porque a confecção, aí vai a confecção. A confecção varia muito do estilo de convite, mas vamos colocar que no máximo ele vai demorar 30 dias para ficar pronto. Então, se você quiser estipular, olha, eu vou lá e daqui 30 dias o meu convite vai estar pronto. Ok, dá para ser feito dessa forma. Mas lembrando que dos padrinhos, às vezes a gente quer dar uma caixa, igual, por exemplo, assim, ó, esse casal aqui, eles vão fazer uma caixa convidando os padrinhos. Então, quando abrir, vai ter perguntando se eles aceitam ser padrinho. Então, aí é interessante a pessoa fazer isso com uma antecedência, porque padrinho, ele tem que se programar, tanto questão de roupa, de presente, uma série de coisas, né? Então é bem interessante ele fazer isso com mais tempo, né, do que um convidado comum. E o legal da gente fechar talvez essa papelaria toda junta, num local só, é a gente conseguir harmonizar e fazer com que todos os elementos tenham a mesma identidade visual, né? Então, por exemplo, o casal fechou o convite nesse papel perolado com hot stamping dourado. Todos os convites dele, de convidados, a papelaria dele, pode seguir a mesma identidade visual. Ou ele escolheu, por exemplo, um brasão. Então, o brasão que ele escolheu aqui para o convite, ele vai usar depois nas outras coisas, né? Por exemplo, esse daqui, no convite dele, depois foi usado na lágrima de alegria que ele usou no dia. Ou uma folhagem, uma inicial, que depois vai ser usado no menu de mesa. Então, a gente segue a mesma identidade, né? Desde convites grandes, né? Ó, esse daqui vai ser um casamento na praia, até convites... vai ser no campo, eu quero uma coisa mais rústica. Ou vai ser, eu quero um pouco de folhagem, mas eu quero uma coisa de também ter brilho. Então, a gente pode fazer uma mescla, né? Então, realmente é entender o que o cliente quer para propor e seguir a mesma identidade do começo, que seria a primeira coisa que ele faz, que é convidar os padrinhos, até o dia do casamento, que depois a gente vai chegar lá, mas seria a papelaria que fica na mesa no dia da cerimônia, no dia do evento. Então, esse ponto que você colocou, acho que é bem importante, na questão da identidade visual, dessa padronização. Sim. E também é importante, que nem você comentou, muda muito a questão do local onde que o cliente vai casar para essa escolha do convite, né? Então, você consegue trabalhar também com o local e utilizar esses elementos no convite? Sim, o local, o horário que ele vai casar. Então, por exemplo, praia. Se a pessoa vai casar na praia, a gente fez até um convite de garrafa uma vez. Por quê? Porque a pessoa vai casar na praia e vai ser aquela coisa pé na areia. Ela queria que os convidados fossem descalços, entendeu? Então a gente fez uma coisa mais rústica. Eu quero casar no campo, mas eu quero um campo, mas eu quero que a minha decoração depois seja num salão, seja uma mescla de casar ao ar livre e ter uma festa mais chique. Então a gente pode pôr um pouco de brilho. Não, quero tudo salão mesmo, aí a gente faz um acabamento de relevo seco, um brilhinho, algo mais clássico, exatamente. Então a gente tem que entender isso. E de novo a questão de, por exemplo, dos casais. Igual teve um casal que fez uma cerimônia super clássica, muito clássica. Só que eles amavam viajar. O noivo era piloto, então eles fizeram um convite passaporte. Então a gente fez um convite passaporte. Então o estilo do noivo tem a ver também com a pessoa que viu, que recebeu aquele convite, sabia que o noivo era piloto. Então tinha tudo a ver, entendeu? Ser um convite passaporte. Então ele precisa ser coerente com o estilo dos noivos e com a cerimônia. Esse é um ponto bem importante que a gente falou logo no começo, né? Então por isso que é legal essa conversa, esse bate-papo. Nem você falou que você faz mais perguntas para o casal do que realmente eles perguntam. Porque com isso você consegue entender o que realmente faz sentido, o que realmente conecta, o que realmente tem a ver com o casal. Tem uma tendência muito forte dos casais, quando convidam os padrinhos, colocarem a gravata que vai dentro para eles usarem. E o manual de padrinhos, e é uma coisa forte também. Então é legal quando a pessoa vem encomendar, já saber, por exemplo, eu vou pedir para as madrinhas irem de azul Tiffany. Então a gente já coloca nesse manual. Então quando o padrinho recebe, ele já recebe sabendo a gravata que ele vai usar, a roupa que ele vai usar no dia, já tira essas dúvidas dos padrinhos. Eu acho que é uma tendência forte que eu acho que vai ficar.
Porque para as fotos ficarem bonitas, acho que a Michelle sabe disso. Quando tira aquela foto da noiva com as madrinhas do lado, quando tem um padrão de cor, né, Michelle, fica muito mais bonito, né? Sim. Então eu acredito que as noivas estão vendo isso e por ver isso elas pensam também, eu vou convidar minha madrinha, já vou estipular uma cor, já vou dar a gravata que eu quero, uma paleta de cores, isso, né? Mostra um pouquinho pra gente, então, a gente tá falando dos padrinhos, aqui seria uma opção, é claro que assim, tem várias e Nossa, várias, muitos. infinitas opções. Eu tentei fazer uma mescla aqui, mas, por exemplo, tem gente que dá a gravata, faz copinho de dose, toalhinha, até questão de bombons, tem gente que entrega com bombons. Então tem uma série de coisas que podem ser colocadas nas caixas, igual essa pôs caneca. Então tem uma série de coisas que dá pra ser colocadas na caixa que tanto pode ser um mimo, assim, ou um presente mesmo, né? Personalizados às vezes até com o nome do padrinho. Então a gente faz de acordo com o que os noivos gostam de investir também, né? Porque tem noivo que gosta de, quando convida, dar um presente, para que no dia fique tranquilo, sem se preocupar em presentear os padrinhos novamente. Outros já preferem dar um convite um pouco mais simples, para que no dia da cerimônia dê um presente melhor. Então é uma questão de se pensar. Se o casal quiser, por exemplo, fazer um convite, uma caixinha, algo bem mais elaborado para os padrinhos, que nem você colocou, até essa questão do presente, também ele já pode aproveitar tudo isso no convite, né? Sim, ele já convida, já coloca a paleta de cor, já manda a gravata e já vai o mimo pros padrinhos. Assim ele fica tranquilo pro dia da cerimônia, porque muitos me relatavam assim, que no dia do casamento tinha que ficar preocupado com o presente que ganhou, às vezes quebrava, porque no meio da festa lá, né, da balada. Então, entregar antes é uma opção muito interessante. Porque aí o casal já recebe antes o presente e no dia não tem que ficar preocupado em guardar aquele presente ou da cerimonial levar com o cuidado de não afetar nada, né? E ter que depois levar embora no dia da festa, que tá, às vezes bebe um pouco, às vezes tá com um clima diferente, né? Agora, quando recebe antes e já guarda, é mais interessante. Até um ponto que você colocou, você consegue personalizar esse convite para cada padrinho. Já Sim. aconteceu várias situações assim, o casal queria algo personalizado para entregar de presente no dia da festa, então aí tem que anotar o nome no cantinho, só que aí tem toda aquela aquele tempo de cerimonial procurar, localizar, entregar, às vezes, entregou errado, depois tem que ir lá trocar, então acho que é um ponto bem legal, você consegue personalizar e até estar entregando esse presente antes, né, para os padrinhos. Ele é um convite presente, né? Acho que otimiza essa parte. Bacana. E Roberta, fala pra gente aqui, vamos falar assim, aquelas dicas principais assim para que o casal ele não erre, o que ele tem que observar na escolha de um convite. Muita gente vem com uma ideia assim, quero economizar na hora de fazer convite. É possível? E não é, porque assim, tem que ter um cuidado, tá? O cliente, quando ele compra um convite, ele tem que ter cuidado com o material que esse convite foi feito, com os acabamentos, que isso que deixa nobre, porque fazer em casa, entre aspas, assim, eu vou imprimir em casa, essa questão caseira, quando a pessoa receber o convite, ela vai ter a sensação assim, que festa que eu vou? Se for um convite que parece ser muito caseiro, a pessoa vai olhar para ele algumas vezes, né? Quando ela recebe, ela vai falar, acho que não vai ser um casamento tão bacana, né? Aí depois, quando ela vai comprar o presente, acho que eu não preciso comprar um presentão, porque vai ser uma festa simples. E, não vou comprar uma roupa, vou com uma roupa que eu tenho mais simples, porque vai ser uma coisa mais simples. Então ele tem que combinar. Se a sua festa for grandiosa, você tem que fazer um acabamento, tem que ter uma gramatura maior o convite. O acabamento tem que ter um relevinho seco, ou um hot stamping, um brilho, alguma coisa que pareça que foi feito de uma forma mais profissional e que quando a pessoa receba, muita gente tem esse discurso também, viu, Michelle? Mãe, vai jogar fora. Bem, tudo no casamento, teoricamente, vai jogar fora, vai ficar as fotos. Mas assim, a pessoa vai jogar depois as flores fora, depois que for, tudo vai ser uma coisa... Mas pro dia ser especial, ele tem que ter esses detalhes. Então, mesmo o vai jogar fora, não é todo mundo que joga. Eu tenho meu convite até hoje. E o meu filho um dia me perguntou, né, como foi esse convite? Eu mostrei, ele tá meio desatualizado. Se eu fosse casar hoje, eu não colocaria aquele convite. Mas você guarda, é uma coisa assim que você vai guardar pra sempre. Você, talvez alguns parentes mais próximos, vai guardar e vai fazer parte da história do seu casamento. Naquela época se usava colocar a florzinha seca com lacinho. Vai ficar na história do seu convite. E alguns convites são clássicos, vão ser para sempre, papel vegetal, relevo seco, gramaturas altas vão ser para sempre na moda, né?
Então eu acredito que tem que ter esse cuidado de economizar. Eu tenho noivas que inclusive falaram assim pra mim, eu quero fazer o meu convite em casa, porque o meu casamento vai ser super simples. A gente dá essa assessoria também. A gente tem uma loja virtual hoje, dentro do nosso site, e a pessoa pode entrar lá e comprar os envelopes. Porque assim, você fazer o envelope em casa, gente, é sério, tem que ter muita... Como que eu posso dizer? Muita habilidade. Porque a gente aqui tem faca pra fazer o envelope, a gente não corta na mão e no estilete, né? Então a parte de dentro, que é reta, tranquilo, você compra um papel com uma gramatura razoável, se a sua impressora tiver uma qualidade boa de impressão, você consegue fazer a impressão, mas o envelope é complicado. Então a gente fala assim, quer fazer em casa? Tenho muita vontade de fazer em casa, sou uma publicitária, tenho uma facilidade em fazer a arte, tenho uma impressora legal na minha casa, quero fazer na minha casa. A gente dá uma assessoria. A pessoa pode comprar um envelope, aí ela já faz o miolo do tamanho do envelope para poder fazer, compra a fitinha, ela mesma dá os lacinhos. Pode ser feito isso, se, lógico, o casamento tiver a ver com isso, né? Por exemplo, assim, agora o meu casamento é super mega clássico. Você não vai ter como fazer na sua casa hot stamp, relevo seco, essas coisas, mas vai ser numa chácara, um almoço. Eu quero fazer na minha casa. A gente tem clientes assim que a gente assessora. Ou, por exemplo, eu quero fazer só a impressão aí com você. Manda pra gente, a gente imprime no papel especial, porque às vezes com textura, na sua casa você não vai conseguir fazer, porque quando a tinta bater, ela vai soltar, né? Papéis com textura não ficam bons. A gente pode fazer a impressão aqui, aí a pessoa às vezes amarra, põe um lacinho ela mesma em casa, é possível, tá? Eu acho que esses cuidados... E antes faz antes. A gente fala assim, faz um primeiro pra você fazer o teste, pra você ver se compensa. Coloca na ponta do lápis também, ó. Se eu fizer inteiro com a Roberta, ele sai, sei lá, R$7. Se eu comprar o papel, comprar a fita, meu tempo, ele vai ficar R$6,90. Então, avalia, porque teve noivo que falou, ficou mais caro eu fazer na minha casa, mas eu tinha um sonho de fazer na minha casa. Faça. Se tiver o sonho, a gente assessora, ajuda nos envelopes, a impressão, as fitinhas, tudo a gente ajuda. Acho que um ponto que você colocou, eu acho bem interessante. Às vezes a noiva ela quer fazer, mas ela não sabe o quão trabalhoso é fazer. Porque ela fazer, por exemplo, personalizar os padrinhos, algumas coisas assim, ela até consegue, mas fazer, por exemplo, ela tem 200 convidados. Ela produzir essa quantidade de convite, eu acho que é bem pesado. E até, às vezes, uma preocupação que a pessoa tem em fazer em casa, não porque eu quero fazer algo com a minha cara. Mas a pessoa consegue fazer contigo também sim. E com a cara dela. Então, acho que esse meio termo, né, acho que é bom até a cliente colocar tudo na ponta do lápis, para ver se realmente é, né, vantajoso pelo tempo que ela vai levar para fazer em casa do que fazer contigo. Porque a cara da pessoa, assim, a gente tem cuidado tão grande. Primeiro a gente faz a arte virtual, depois a gente faz um convite para a pessoa ver. A pessoa vem ver, às vezes analisa alguma coisa, depois que a gente começa a produzir. Então, assim, a gente tem um cuidado para que o cliente acompanhe todo o processo. Uma vez uma cliente tinha tanto medo da flor dela ficar exatamente na nuance da prova que ela acompanhou a impressão. A gente abriu uma exceção, ela entrou aqui e ela acompanhou, porque ela tinha um cuidado para que a flor de aquarela que ela pediu para fazer ficasse exatamente no tom. Então, assim, a gente tem é aquela coisa... Eu continuo fazendo como se fosse para as minhas amigas, entendeu? Eu acho que aquela ideia inicial de quando a Roberta fazia na casa dela e a amiga vinha e sentava do lado, tomava um café e conversava junto, continua. Só que agora continua uma escala maior. A gente tem mais gente atendendo e mais gente produzindo, mas sempre com a mesma ideia de quando era só eu, né? Eu acho que essa é a ideia. Acho que é bem bacana isso, né? Essa questão de estar bem próximo, né? A gente falou bastante sobre arte e tudo. E assim, quais são as informações? Não sei se existe uma regra sobre as informações para serem colocadas no convite, ou se cada casal ele pode escolher da forma que ele achar melhor, e também aquela informação que não pode faltar no convite. A data, o horário e o local são imprescindíveis. O cliente pode pôr isso no convite, se ele quiser. Data, horário, local. Agora, as outras coisas depende do estilo do convite. Se ele tiver uma ideia de fazer um convite mais formal, legal ter o nome dos pais. Porque às vezes tem gente que sou de uma família X, eu quero colocar o nome da minha família, com o sobrenome, tudo, então a gente coloca o nome dos pais. Frase. Tem gente que às vezes tem uma frase bíblica que acompanha, ou uma letra de música que gostaria de colocar, a gente põe. E também as confirmações de presença, que agora cada vez mais o cerimonial precisa disso. Então ele tanto pode constar no convite, até o site dos noivos, alguma coisa assim.
Tem gente que coloca até QR Code. Então tem assim de todos os estilos. Ou ele pode ser colocado separado num cartãozinho pequeno, né? Mas o principal é ter data, horário e local. O restante é tudo uma questão de como que o cliente gostaria do seu convite. Bacana. E a gente falou bastante sobre manter um padrão, né? No começo a gente falou. E como que o cliente ele pode, né, tá harmonizando toda essa questão do convite, do layout do convite com todo o estilo da festa? A gente disponibiliza o brasão dele, ou as iniciais, ou o floral que ele for usar, para outras coisas que também a gente não faz. Então, por exemplo, um adesivo de chão para colocar no projetor. Então, a gente pode disponibilizar isso. Então, no dia quando o convidado entrar, mesmo que ele não tenha uma memória, assim, lembro exatamente como é o convite, ele vai sentir que ele já viu aquilo antes, né? Ele vai ter essa sensação. Então, ele vai ver no menu de mesa, que tá o mesmo floral, ou mesma inicial, mesmo brasão. Na hora do casal brindar, ele pode colocar as iniciais nas taças, ou ele pode ter um brasão em cima do bolo. É todo um cuidado que pode ser feito para que os convidados percebam essa identidade visual. Mesmo que não seja uma pessoa tão analítica, ela vai perceber que é o mesmo brasão do convite, tá aqui, tá ali, e aí a pessoa se sente acolhida. E falo assim, a papelaria ela não é independente da festa, né? Ela tem que compor ali junto com a festa. Exatamente. Muitos cerimoniais vêm aqui comigo e falam: Roberta, me dá o brasão do casal porque eu preciso para X coisa. Ou que verde que você usou na folhagem para eu colocar uma cortina ou colocar uma toalha. Então é uma conversa mesmo, né? Com a decoração, com o cerimonial, para tudo ficar harmônico. E a gente falou bastante sobre convites, mas também tem toda a parte de papelaria da festa. Fala um pouquinho pra gente sobre o que você pode oferecer, sobre o que os casais normalmente eles colocam na papelaria da festa. Então tem o menu de mesa, né, que tem os itens, a numeração de mesa, sempre com a mesma identidade, né? Agora os casais também fazem às vezes as lágrimas de alegria, que é um lencinho, né? Para que essas pessoas se emocionarem lá na hora da cerimônia, e é tudo personalizado. Teve um casal, por exemplo, que ele deu bolhas de sabão, conforme os casais foram saindo, né? O casal fosse saindo, os padrinhos, as daminhas, os pajens iam assoprando as bolinhas de sabão, tudo a gente personaliza. E também dá para fazer caixinha de bem casado, personalizado, de docinho para levar no final da festa, tudo com a mesma identidade. O topo de bolo, né, que a gente faz também com o brasão, que pode ser, apesar de não ser uma papelaria, um item que é colocado no dia da cerimônia na mesa. Bacana. Acho que assim, opções é o que não falta, né, na parte de papelaria, mas eu acho que aqui a gente conseguiu elaborar aí as principais dúvidas, né, que os casais têm, mas de qualquer forma, aquela conversa, aquele bate-papo presencial é muito importante para que você consiga desenvolver algo, né, bem personalizado, bem com a cara do casal. Acho que aqui a gente conseguiu trabalhar um pouquinho, mas essa conversa é sempre bem importante. Sim. Roberta, para a gente finalizar aqui, você gostaria de deixar alguma mensagem para os casais que estão assistindo? Tá, eu acho que a mensagem que eu posso falar aqui, primeira coisa, olha, eu sempre falei para as minhas noivas isso. Primeira coisa que você tem que ter certeza é com quem que você está casando. Não, é uma brincadeira, mas é verdade. Se você tiver certeza, esse é o meu noivo, o cara que eu quero ficar com ele pro resto da vida, o resto vai ser tranquilo. Porque aí vocês vão conseguir alinhar e vai ser uma coisa tranquila, porque tem muita gente que se estressa, viu, nessa parte de casamento. Que eu falo que a gente tem duas opções para terminar o casamento, né? Quando vai construir e quando vai fazer as coisas do casamento. Porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Mas quando você tem certeza que aquela é a pessoa certa, case e faça a cerimônia do jeito de vocês. Pode ser uma cerimônia simples, no civil, pode ser uma cerimônia só igreja, em um jantar pequeno, e pode ser uma cerimônia grandiosa. O importante é ter o amor, né? E eu acho assim, não desistam. Tem muito casal que chegou pra mim agora nessa época de pandemia e falou assim, nossa, deu vontade de desistir de casar. Aí eu falo assim, peraí, não existe isso, né? Eu acho assim que a gente pode adiar os sonhos, mas desistir não. Acho que tem que continuar, né? Eu acho que não dá pra ser agora, ou não dá pra ser do jeito que a pessoa sonhou agora, mas então vamos fazer pro outro ano, vamos continuar.
E quando você tem certeza desse amor, ele não vai diminuir, não vai acabar, ele só vai aumentar, né? Então eu acredito que assim, a dica que eu dou agora é assim, não vamos desistir, né? Vamos continuar esses preparativos, com amor, com cuidado, porque aí no final vai dar tudo certo, vocês vão casar, com certeza vão conseguir fazer uma viagem depois, que é tão bom, né? E aí mais pra frente vocês vão poder contar pros seus filhos, olha, eu queria me casar em 2020, mas teve uma pandemia, eu não pude me casar. Acho que vai ter história pra contar. Pra quem imprimiu os convites, a gente falou, eu entreguei os convites, tive que adiar, a gente até fez uma arte, a gente não cobrou dos nossos clientes pra fazer uma arte virtual, pra mandar falando da remanejamento da data, né? E os clientes falaram assim, nossa, mas vai ficar guardado pra sempre. Eu falei, vai ficar guardado pra sempre, que você ia se casar em 2020, mas por causa de uma pandemia você não conseguiu. E em 2021 vai ter as fotos, vai ter tudo. Eu acho que vai ser história pra contar. Eu espero que positiva, se todo mundo tiver com saúde, a gente reza que sim, né? A hora que sim, vai estar todo mundo com saúde e com história pra contar. Bacana. Roberta, muito obrigado por ter dedicado esse tempinho pra gente conversar aqui um pouquinho. Eu garanto que vai ser informações bem importantes pros casais. E para você que está assistindo, se fez sentido para você, se você se identificou com o conteúdo, né, clica aqui no curtir, compartilha com aquela sua amiga, com aqueles seus amigos que irão se casar, que eu acho que aí a gente consegue alcançar aí a maior quantidade de noivos possíveis. Roberta, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Pessoal, para que está assistindo, até o próximo vídeo.